sobre a Socorro. Socorro Miranda é natural do Caruaru, Pernambuco, reside em Olinda desde 1983, formada em odontologia, especialista em literatura infanto-juvenil, guia nacional de turismo, contadora de histórias, poeta, cordelista, carnavalesca, pesquisadora da cultura popular, escreve livros infantis e faz oficinas e palestras desde 1995. Suas obras pela editora Bagaço, O Dente de Leite, de 1995, Burrinha Manhosa, de 96, Lalá, a Latinha de Lixo, de 98, Contando, Cantando e Encantando, de 2001, em tinta e em braille. Quanto tempo o tempo tem? 2003, em tinta e em braille. Meu Amigo Virtual, 2005, Bolinha de Pelo, Um Cão Guia Especial, de 2009, pela editora Construir. A Patinha Curiosa, 2008, Sapolino Pirutino, 2008, O Boi da Cara Preta, 2008, O Soninho, 2008, Tainá, Uma Tartaruguinha de Pente, 2008, e Chico, o Peixe Boi, também em 2008, pela Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Sobre o senador, O Menino que Reaprendeu a Ver, também em braille, de 2009, e os cordéis O Trio do Forró, 97, A Missa do Vaqueiro, 97, O Adolescente Pede Passagem, de 99, O Sapatinho de Vidro, de 99, O Encontro Arretado, 2004 e Brasília Teimosa, 2005. A Socorro também é membro da UBE, Pernambuco, União Brasileira dos Escritores, desde 97. É voluntário nos setores Braille, Caixa Estante e Infantil, da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, desde 95. Membro da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda, desde 2000, participa da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Atualmente exerce a função de educadora social junto ao Projovem Adolescente de Olinda, onde faz oficinas de literatura, fotografia, formação técnica geral. Bom, algumas informações aqui a gente vai atualizar com a própria, né? Então vamos fazer assim uma entrevista, vamos fazer um papo descontraído e vou passar a bola para ela falar um pouquinho dela, né? Falar melhor do que eu. Naquela altura eu estava querendo... Boa tarde a todos. Queria sair de lá, estava Em relação a essa biografia que ela falou, eu estava querendo conhecer o mundo. de repente torna-se uma coisa tão grande assim, a gente fica até meio encabulado com tanta coisa, tanta coisa falando assim. Mas só para arrumar, os primeiros livros eu fiz pela editora Bagaço. Então, outros que foram a partir da Patinha Curiosa, Sapolino Boi da Cara Preta, Chico Peixe Boi, Tainá, Uma Tartaruguinha de Pente, que foram pelo costume. Os cordéis foram, eu faço mesmo em casa, no computador, e imprimo, faço a matriz, e são escritos transformados em imagens ou desenhos que coloco na capa. E não só tem eu sabia que eu não queria mais morar nos Estados Unidos, sabia que eu não queria mais trabalhar dentro do laboratório. Pela biblioteca eu tenho alguns livros em braille. Esse eu estou lançando hoje, daqui a pouco, lá no stand da Bagaço. Dois braille que reaprendeu a ver. Ele está aqui, esse está em tinta. E aqui em tinta e em braille foi pela Biblioteca Pública do Estado, pelo setor braille de lá. E tem outros que eu tenho em tinta e também tenho em braille. Quanto tempo tem? Contando, Cantando e Bolinha de Pelo, um guia especial. Esse tanto vai para Olinda, que aqui estava demonstrado, comercializado, vamos dizer. Aí eu estou aqui à disposição de vocês para responder, de dança, as curiosidades. Então sintam-se à vontade para a gente ter um bate-papo bem gostoso. Aí eu vou começar a perguntar, né? Porque eu sou enxerida, eu vou perguntar logo. Quem quiser depois perguntar também, fica à vontade, tá, gente? Já que ela falou sobre o Braille, tem uma pergunta aqui. Como é a experiência de produzir livros em Braille, visto que isso ainda é uma minoria no Brasil? Como
como é isso? Explica pra gente como se processa. Bem, é bem gostoso, é uma satisfação muito grande saber que eu estou nessa minoria, né? De poder trazer acessibilidade a essas pessoas que têm tanta dificuldade de conseguir literatura para se deliciar, né? Para poder usufruir. Então, quando eu tive a oportunidade, eu nem pensei duas vezes. E por mim, eu teria minha obra toda. Tanto em braille como em audiolivro também. Esse aqui eu tenho em audiolivro, mas não em escala, ainda falta ver como eu vou fazer para reproduzir em grande escala. Eu tenho só a matriz. Vou até depois mostrar a vocês o livro como ficou em audiolivro. Mas assim, tem todas essas formas, tem essas maneiras de passar, de fazer a literatura acessível. Então, para mim, é muito importante isso. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir para isso. Nossa. Em que momento da sua vida você começou a escrever para crianças? Foi em 1994. Porque assim, eu sempre gostei muito de escrever. E comecei a fazer poemas com 11 anos, 10, 11 anos. E sempre fiz. Eu não gostava de ter, assim, diário. Não tinha paciência de estar escrevendo diário. Mas quando eu queria expressar alguma coisa, ou estava chateada, ou estava feliz, eu ia escrever um poema, ia guardando. Então, eu comecei, na verdade, fazendo poesia. Então, para escrever para criança, quando eu já tinha meus filhos, eu estava então com 33 anos e fiz minha primeira história para eles, né? Eu sempre gostava muito de ler história para eles, de fazer uma bibliotecazinha para eles, uma cestinha com livros que eles podiam manusear e brincar com livros. Aí foi a partir daí. Você já responde mais ou menos a segunda pergunta, que quais as crianças da sua vida te inspiraram? Os filhos, né? Os filhos, que era para eles já terem chegado no cidade. Poxa vida. Talvez você está falando sobre eles. Eles estejam com muita dificuldade para estar João Antônio e Juliana, né? Agora minhas inspirações. E há alguma história com os filhos que realmente aconteceu, verídica, que você colocou em algum livro, que deu uma pitada aí de ficção, alguma coisa assim? Geralmente o meu dia a dia e a minha vida que me inspiram, né? Então, quase todos têm um pouquinho disso. Mas o que chamou mais atenção foi sobre o carnaval, que é o Burguinha Manhosa. E meu filho adora carnaval, adora os bonecos gigantes na Olinda desde criança. E ele queria uma fantasia de burguinha de todo jeito. E eu mandei fazer uma fantasia para ele e ele deu o nome à fantasia de Burguinha Manhosa. E a partir daí ele disse que eu fizesse um estandarte com ele, que eu fizesse uma música. E daí surgiu o livro, foi lançado em 96, aí no outro ano, um grupo de amigos resolveu a gente fazer um bloco realmente, uma troça para criança. E essa troça ainda sai em Olinda, já vai ser o 16º ano, agora de 2013, Burguinha Manhosa. E foi a partir dessa vontade do meu filho de ter essa fantasia que surgiu a história da Burguinha Manhosa. Bacana. Como você acha que a literatura pode transformar a vida de uma criança? E qual o papel social da literatura na educação? Transforma totalmente, né? Porque a literatura faz a gente viajar, faz a gente sonhar. E as crianças têm essa facilidade muito mais do que a gente, né? E acho que assim, cabe a gente, adultos, mostrar para elas que é prazeroso ler. Eu acho que isso é importantíssimo. Não é só a gente deixar a escola responsável por isso, e sim os pais, os próprios pais, mostrar que é gostoso, que é diversão, não obrigação. Então isso eu acho muito importante. Exato. Conta pra gente um pouquinho sobre o teu trabalho no ProJovem de Olinda. Assim, no ProJovem eu faço oficinas, comecei fazendo de literatura. Depois surgiu a oportunidade de fazer de fotografia, que eu tenho um curso também de fotografia. E aí eu
estava fazendo separadamente, fotografia e literatura. De repente eu resolvi unir isso aí. Tanto que sexta-feira à tarde eu vou trazer alguns alunos meus que a gente fez um trabalho, poesia em imagem. Eles tiram as fotos e a partir das imagens eles fazem poemas. E aí a gente vai ler aqui durante a feira. Aí, quem for passando, eles vão parar e perguntar: vocês querem ouvir poesia? Querem que eu leia um poema? E aí eles vão ler os poemas que eles fizeram. Eles estão super ansiosos para fazer isso. Então eu misturo, né? A literatura com a fotografia. Maravilha. Vamos lá. Trouxe algum livro, escolhe um trecho para a gente ler, ou que prefere que a gente coloque depois o áudio no final da entrevista? Eu acho legal que vocês escutem a história através do áudio. Eu trouxe um modelo, uma matriz do audiolivro. E provavelmente ele vai ser em série depois. Mas no momento eu só tenho um e trouxe para vocês verem em primeira mão como ficou a história desse livro aqui, o Louis Braille, que aprendeu a ver em áudio, né? Áudio livro, no formato áudio. Pronto, aí no finalzinho da entrevista a gente coloca, que aí, vamos lá. Por que o título, quanto tempo o tempo tem? Qual a relação do escritor, do artista com o tempo? Eu fiquei curiosa quando eu li tua biografia. Esse livro tem uma história interessante, porque essa história surgiu do nada, assim. Eu amanheci com essa história na cabeça, me sentei e escrevi. E ainda hoje eu não sei exatamente assim como essa inspiração me veio. Apenas um detalhe, que eu levo muito em consideração a pessoa idosa. E eu acho que a gente tem que passar isso para os filhos desde cedo, esse respeito com o idoso. Até porque hoje em dia os avós, muitos deles suprem a família, né? Principalmente nas classes mais baixas. Então, inclusive nas classes, todas as classes, porque os pais precisam trabalhar e deixam os filhos consequentemente com os avós, né? Na maioria das vezes. E não só em termos financeiros, mas em termos de carinho, de atenção, né? Os avós estão participando ativamente da vida das crianças. E a gente tem que fazer com que eles não só os próprios avós, como os outros, porque um dia eles vão ser idosos. Então, o quanto tempo tem, o tema dele central é esse, é o relacionamento de um avô com o neto. E fica perguntando ao avô sobre o que é o tempo, o que significa o tempo. Então, o avô vai explicar isso através de uma história de um menino que queria vencer o tempo. Ele queria crescer a todo custo, ao contrário do Peter Pan. Ele queria crescer, isso acontece. E aí eu falo das fases da vida na história e falo desse relacionamento do avô com o neto. Maravilha. A ideia de escrever para criança, que é fácil, é mera ilusão, né? Porque escrever para criança é difícil, o público infantil ele é muito exigente. A gente acha que pode empurrar para a barriga a criança saca tudo, né? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, eu acho isso que ela falou importantíssimo, porque a gente tem os críticos, né, literários, a gente tem as teorias literárias, mas para mim, eu acho que o meu crítico literário é a criança. Se ela gostar do meu livro, pronto, para mim está ótimo. Porque e tanto que quando meus filhos eram pequenos, eu sempre mostrava primeiro a eles. Isso, eles eram meus primeiros críticos e eles que analisavam em primeira mão. Mas isso é muito importante. Agora você tem que ter o cuidado de fazer uma capa bonita, de ter uma ilustração bonita também, e uma diagramação, todo o design do livro, para que ele chame a atenção e ele facilite aquela leitura, aquele manuseio, tudo, né? É o conjunto todo. E a gente tem que ter esse cuidado. Exato. As escolas hoje em dia estão mais conscientes da ideia da formação crítica dos alunos, o estímulo à leitura. O que você acha que falta para que isso realmente aconteça? Eu acho que está, mudou bastante, porque as escolas estão mais conscientes em relação a isso e não assim cobrando que a criança leia para ter nota. Eles
está mais lúdico hoje em dia. E as escolas estão se preocupando, mesmo que não tenha biblioteca, mas que tenha um cantinho da leitura, que os professores leiam, né, no momento da aula, para vá contar história, simplesmente contar história, sem cobrar nada daquele aluno. Então isso é que faz e deixar que eles escolham também o livro, né? Eles escolhendo, então não tem aquela obrigação. É o que chamou a atenção, mesmo que depois eles se decepcionem, não seja aquilo que eles estavam querendo, mas foram eles que escolheram. Eu acho que isso é importante. Exato. Qual o papel dos pais na iniciação da leitura aos pequenos? Qual o primeiro passo? A gente vê aí um monte de papai e mamãe de primeira viagem, né? E aí levam os filhinhos, vamos pro shopping, pega o brinquedo, por que não levar também, né, a livraria? Vamos começar aos pouquinhos. O que você poderia falar para esses papais e mamães que estão começando agora, né? O quanto é importante essa iniciação à leitura? Bom, como eu já falei, né, é assim, a gente mostrar que ler é prazeroso. É o pai ou a mãe, né, os pais, mostrarem que ler é prazeroso. E também procurar levá-los a uma anotação de história, né, uma livraria, deixar que eles lá no local adequado à idade deles, que eles escolham o livro. E a partir dali, contar, se eles não sabem ler ainda, contar a história. Deixar manusear, deixar brincar, ler, cheirar, né? Tem livro de tecido, tem livro de plástico, tem livro de material duro, assim, papel cartão, não, é um papel resistente, né? Não é fácil de rasgar. E tem, assim, livros só de imagens, falar sobre as cores, né? Tem uma série de coisas. Agora, o importante é o pai e a mãe, ou quem está convivendo com aquela criança, ler e se ela gosta daquela história, pedir várias vezes, contar, respeitar aquela Não ter preguiça de contar a história, né? Também. Pois é. E se ela se encantar por um livro, só se for muito caro, além do seu poder, né? Mas se for um livro que você puder dar a ela, dê, porque vai ser o primeiro encantamento, né, da criança com o livro. Como é que você vê a internet na inserção da leitura para a criança hoje em dia? Qual a importância de tocar um livro, descobri-lo? Porque a gente está numa era muito excessivamente cibernética demais, então às vezes a criança fica no computador, videogame, não sei o que, televisão, então assim, que limiar, né? Que limite colocar isso aí? Olha, eu acho que limite, tudo que se diz limite, eu acho que é complicado, porque no caso do livro, se ela gosta, se ela tem facilidade de ler virtualmente, tudo bem, que ela leia. O importante é que ela leia. Equilibrar, né? Isso. Agora, as duas formas. Isso independente de ser leitura, mas o uso da internet em si. Porque eu acho que a gente tem. Eu tenho um livro chamado Meu Amigo Virtual que mostra justamente isso. Que existe essa interação virtual, mas que é muito gostoso você ter a real. E são colegas que se conhecem pela internet, mas que criam uma amizade real depois. Que fazem mil coisas reais, não virtualmente. Então eu acho que tem que a gente dosar isso aí na criança, né? E mostrar que existem outras formas de se divertir também, não só na internet, mas que se ele gosta de ler, se ele tem facilidade de ler um romance na internet, que lê, não tem problema nenhum. Contanto que leia. Que lê, eu acho que se delicie e viaja ali através. Agora, eu, que sou de uma outra geração, eu particularmente acho o livro mais gostoso, você pegar, levar, mexer, sentir o cheirinho do livro, então tudo isso tem coisa melhor do que cheirinho de livro novo. A gente pode passar isso para eles também, levando, mostrando. Socorro. Assim, onde é que a gente pode comprar seus livros? Por internet? Vende? Você tem algum site para passar para a gente? Eu não tenho site. Eu tenho uma página no Facebook que é Livros de Socorro Miranda. Eu mostro alguma coisa do meu trabalho. Mas assim,
pode comprar pela editora Bagaço, né, o site da editora, e na própria Bagaço, que ela está com o stand aqui. Pronto, porque já tinha gente perguntando no começo, quando você chegou, como faz para adquirir seus livros. E na Construir também. A editora Construir era através do Varejão do Estudante, né? Também está no desenho. E assim. E eu sei que pela internet também pode comprar pelos sites que são de venda de livros, né? Pronto, então vamos falar um pouquinho para botar o áudio. Você quer falar da... Assim, então agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, se tiver... Ela lá, olha, ela está querendo... Oi, deixa eu levar o microfone para ele. Você ainda não? Eu acredito que sim, porque eu estou com 9 livros editados por eles, então deve me repetir algum. Eu estou dia 17, amanhã eu estou por aqui também, que eu vou trazer meus alunos. E estou no sábado, pela manhã toda, tendo história. Pronto, então a Construir deve ser no Varejão do Estudante, que vai vender. E os outros na editora Bagaço. Pronto, alguém mais? Alguma pergunta a mais? Não? Podemos colocar então o áudio? Pode ser? Socorro. Dessa faixa etária. Bora? E a gente percebeu que algumas delas realmente entenderam